Olá, estamos aqui com Gente de Expressão. Hoje eu tô aqui no lugar do Fábio, que logo logo tá de volta com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o planejamento previdenciário. E quem está aqui para nos ajudar nessa questão é a doutora Andresa Santos. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Imagina, bom dia, boa tarde a todos. Eu agradeço pela recepção e pelo convite. E estou disposta a responder as perguntas e informar mais sobre o planejamento previdenciário. Isso já aqui nos bastidores já viemos trocando umas ideias, né, doutora? Exatamente. Vi que tá fazendo umas coisinhas erradas e vamos lá orientar o pessoal de casa. O que seria esse planejamento previdenciário para a gente começar, doutora? Planejamento previdenciário é muito mais do que aposentadoria. É cuidar do seu agora, é cuidar da sua família, é proteger quem você ama. Eu costumo dizer que eu cuido de quem cuida, eu protejo quem protege. Ou seja, o empresário ele está diariamente, né, cuidando dos seus funcionários, cuidando da empresa, mas ninguém cuida dele. Então, se o funcionário, se o colaborador dele sofreu um acidente ou, no pior cenário, vier a óbito, ele está assegurado pelo INSS. Só que se isso acontecer com um empresário que não está assegurado pelo INSS, ele deixa a própria família dele ou ele mesmo desamparado. E eu ouço isso e vejo isso diariamente na minha profissão. Uhum. E é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né, doutora? Não, porque as pessoas elas tendem a entender que isso é gratuito. Porque tudo que vem do governo, elas fazem, por exemplo, o SUS. Elas acham que funciona como o SUS. Esse foi um dos motivos que fez eu mudar o meu pensamento. Porque eu recebia diariamente idosos. Eu completei 60, 65 anos e eu vim aposentar, né? E aí eu comentava assim, mas você tem contribuído, né? Você tem contribuição para o INSS? Não, trabalhei na roça. Ou trabalhei... Esse é um caso muito forçado para as mulheres. A vida toda, olha, eu sou dona de casa. Então, você não tem direito à aposentadoria. O que você pode ter direito, e aí preenchendo os requisitos, seria o LOAS, que é o benefício do idoso. E como que é pra gente poder... Explica direitinho esse processo. Uma pessoa que, por exemplo, nunca contribuiu, que ela quer começar agora. Depende da idade dela. Tá. Esse é a primeira questão que eu analiso. Se é uma pessoa jovem e ela vai trabalhar no CLT registrada, tá? Ela não precisa se preocupar com isso. A única coisa que ela tem que averiguar é se a empresa está fazendo o pagamento. Porque daí já seria automático É a própria empresa, a contabilidade da empresa já está fazendo o recolhimento e tudo mais. Só que o cenário que eu mais vejo é a pessoa que ela trabalhou muito tempo CLT, aí eu estou numa faixa etária de 40, 45 anos, ela faz um acerto numa empresa e aí agora ela quer empreender. Isso. E aí ela esquece ou ela não tem esse conhecimento. O que ela teria que fazer? Vamos supor, eu parei, eu saí do CLT, agora tô autônomo. O que a pessoa tem que fazer? Eu dei um tapinha no microfone. Imagina. Primeiramente, ela tem que contratar uma contabilidade, tá? Porque abrindo a empresa, ela tem que saber qual tipo de... Por exemplo, ela vai trabalhar com um certo tipo de serviço. Onde que vai se encaixar? Se encaixa no MEI? É numa limitada? Então, primeiramente, é o tipo de empresa que ela vai abrir. Segundamente, ela tem que ter, né? Aconselhável que ela tenha um corpo jurídico por trás. Não só por questões trabalhistas, mas pela própria questão previdenciária. Então, aí que entra o trabalho do advogado previdenciarista, que trabalha com planejamento previdenciário. Porque dentro do advogado, com o advogado previdenciário, ele pode fazer só benefício, só aposentadoria. E no meu caso, o meu foco é planejamento previdenciário. Entendi, doutora. E acho que um outro pensamento que às vezes as pessoas têm é, tá bom, mas eu já tenho um valor de salário que já é apertado, vamos supor, né? Para poder pagar as contas. Se eu tiver que contribuir, vai fugir do meu orçamento. Realmente tem que ser um valor muito alto? Como que funciona isso? Não. Se eu estou falando novamente de um empreendedor, né, de uma pessoa, um MEI, a contribuição ela é menor. Existem, para você ter ideia, contribuições abaixo do mínimo. A contribuições a cada 3 meses, aí vai ter que ser estudado caso a caso. Mas o pior cenário é, você prefere abrir mão de 200, 300 reais no mês, o que praticamente você gasta num iFood, né, num aplicativo de comida, num barzinho, ou você parar de trabalhar hoje, sofrer um acidente e você não ter nada para receber. Então, essa é a conta que você tem que colocar e fazer esse pensamento diariamente. Esse pensamento também me veio depois que eu me tornei mãe. Depois que eu tive a Maria Rita, eu parei para pensar nisso. E tudo isso porque 40 dias depois de 56 horas de parto, eu tive que ficar uma semana internada por pedra na vesícula. E aí, o que foi parar no pâncreas, né? E aí eu tive que afastar realmente do trabalho.
Então, naquele momento, no hospital, eu parava. Meu Deus, se algo acontecer comigo hoje, como que eu deixo a minha filha e meu marido? Daí, o que a pessoa tem que fazer? Vamos supor, alguém que está nessa situação. Eu não contribuo, eu tenho uma filha. Como que a pessoa faz? O que ela tem que fazer? Procurar um advogado previdenciário que trabalhe com foco no planejamento previdenciário. Para que ele vai buscar esse CNIS, que é um documento emitido pelo INSS, ou até mesmo você pode baixar no meu INSS através do seu login, sua senha Gov, você vai ver lá a sua última contribuição. Então, se a sua última contribuição foi em 2022, provavelmente, né, porque aí eu tenho a exceção à regra, mas provavelmente você já não está na qualidade de segurado. Ah, ele tem que ter um prazo, assim, tipo, mais curto? Como 12 meses. Ah, de 12 meses. Os últimos 12 meses tem que estar contribuído. E vamos supor uma pessoa que ela trabalhou CLT, ela ficou um tempo como comissionado em algum lugar. Registrada Isso, ou não. registrada. Como comissionado, por exemplo, registrado e depois saiu e foi ser autônomo. Também muda todo esse sistema? Porque se a demissão dela, nesse caso, foi em dezembro de 24, a prorrogação, né, se ela tiver os mais de 12 meses, fica até dezembro de 25. Então, ela está na qualidade de segurado ainda. Tá. E aqui vai um detalhe muito importante. Se essa pessoa está recebendo seguro-desemprego, também ela não é aconselhável ela recolher o INSS, porque pode suspender o benefício do seguro-desemprego. Então, tudo tem que ser avaliado. O que eu coloco para as pessoas são... Você está pensando em ter uma transição de carreira, mudar, primeiramente consulte antes. E aí nós vamos trabalhar como que você vai fazer essa transição. Entendi. A gente estava comentando aqui nos bastidores muito dessa questão dos motoboys, né, doutora? Que muitas vezes estão desamparados e qual que é a orientação que você dá nesses casos? Os motoboys são casos que eu recebo mensalmente. São casos muito difíceis. Um dos casos que mais me marcou foi uma mãe, que ela tem uma filha de 2 anos, e ela veio para a pensão por morte, porque ele sofreu um acidente. E o motoboy aqui tem um detalhe muito importante, porque geralmente eles não têm vínculo trabalhista. Porque eles trabalham em várias empresas, prestam serviços para várias empresas, e aí eles acabam não tendo vínculo por conta de comprometimento de renda. Se eles ficarem numa única empresa, automaticamente o salário é diminuído. E aí ela chegou com essa criança de 2 anos e falou, olha, eu quero dar entrada na pensão por morte. E aí eu falei, olha, ele contribuía? Eu não tenho noção, porque esse caso em particular ainda foi a neném nasceu numa concepção, né, extraconjugal. Não teve um relacionamento. Então, ela não tinha informação nenhuma dele. E ele pagava a pensão. E aí, nós demos entrada no INSS, foi negado por falta de qualidade de segurado. E aí, não tem o que fazer. Nesse caso, ele nunca contribuiu, porque desde os 18 anos, ele trabalhava como motoboy. E aí, hoje, essa mãe, que tinha uma renda X de pensão, ela vai ter 2 ações. Ou acionar os avós, né, a família, né, para poder ajudar, ou criar essa filha até os 21 anos, somente com a renda dela. Mas legalmente pode isso, doutora? Tipo, os pais do moço que era motoboy assumirem essa responsabilidade? É uma área mais do direito de família, tá? Acredito que sim. Tá, mas porque daí teria que ser avaliado, tem que ser avaliado, é caso a caso. Né? Não é tão simples. Então, nessas pessoas, assim, que estão fazendo esse trabalho, já vai fazer anos, que tá lá, nunca pensei nisso. Tá o momento de fazer essa pausa pra... Eu sempre falo que o melhor momento para você planejar foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no próximo minuto. Então, é um assunto que a gente não pode... Tem assuntos que a gente foge um pouquinho, né, doutora? Que você acaba falando, não vou pensar nisso. Porque você acha que não é urgente. É. Outro caso que tem me marcado muito é uma questão do pedreiro, né? Chegou ao meu conhecimento que um construtor, ele pegou uma bactéria e aí ele está incapacitado hoje. Então, uma pessoa que faturava 10, 15, às vezes 20 mil no mês, hoje está sobrevivendo de ajuda. Nossa. E isso, assim, são casos e casos. São manicures, são motoboys, cabeleireiros, advogados, assim, todas as profissões. E nesse caso, por exemplo, de um pedreiro, né, que às vezes faturava esse valor, porque ele nunca contribuiu, é por isso que ele tá totalmente... Exatamente por isso. Entendi. Então, aí ele ficou incapacitado, porque outra coisa que as pessoas confundem, não é...
a doença X ou a doença Y. Eu recebo diariamente no escritório pessoas, eu estou com câncer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é isso, é o que gera a incapacidade para você. Eu sempre dou um exemplo muito claro, né? Eu sou advogada. Como advogada, se porventura eu fraturar o meu pé, em regra eu posso continuar trabalhando. Tá. Eu não fico incapacitada, porque eu trabalho home office, se eu não tiver audiência, então eu consigo trabalhar de casa. É diferente de eu quebrar minha mão. Porque quebrando a minha mão, aí eu fico incapacitada, eu não consigo digitar, eu não consigo trabalhar. Entendi. Então é o que gera a incapacidade. Dentro da sua área, dentro daquela sua função. Exatamente, do que você está habilitado para fazer. Uhum. Então, tem um caso também de um professor, que esse professor, ele, na verdade, o dele nem é uma doença propriamente dita, né? Ele é uma pessoa obesa e ele não consegue sair do apartamento. Só que o INSS reabilitou ele para dar aula online. Ou seja, ele não está mais incapacitado, porque hoje ele consegue gravar aulas, vender o curso dele virtualmente. Daí, nesse caso, ele tem que continuar fazendo a contribuição para ter esse direito. Sim, com certeza. Eu só deixo de contribuir quando eu me aposento, tá? Ou quando eu estou incapacitado. E essa questão de se eu contribuir com o teto, como é que funciona isso? Mudou muito depois da vigência, né? Da nova lei, tá? Antigamente, as contribuições eram 80% a partir de julho de 94, tá? E aqui não estou defendendo, mas precisou-se dessa reforma. Porque antigamente, eu lembro pelos meus avós, né? 50 anos você falava, nossa, é uma pessoa, né, mais idosa, já não tem tantas forças. Hoje, uma pessoa com 50 anos, ela consegue trabalhar normalmente, né? A mulher que recebia pensão por morte, vitalício. Gente, essa mulher, às vezes, com 20 anos, ela poderia receber a pensão vitalícia porque ela não tinha emprego, ela não tinha formação. Hoje não é mais esta a realidade. Porque ela ficava em casa cuidando dos filhos. Então, quem é que ia bancar? Quem é que ia sustentar? Então, precisou desta reforma. Alguns pontos, né, precisavam ser avaliados, mas não entra aqui nesta discussão. Mas o que eu quero deixar claro é que mesmo você só deixa de contribuir nessas duas hipóteses. Ou a aposentadoria, se você vier a aposentar, ou se você estiver incapacitado para o trabalho. Porque se você continuar a contribuir, né? Meu marido vai pagar, minha mãe vai pagar. O INSS entende que você está oferindo renda. Porque se você está contribuindo, você está pagando INSS, significa que você está trabalhando. Então, ele entende que você está oferindo renda. Então, são basicamente, né? Tem as exceções, mas basicamente essas duas eu não posso contribuir para o INSS. E antes tinha muito essa coisa de quanto antes você vai começar a contribuir, você vai ter... Agora mudou um pouco isso, né, doutora? Com relação a tempo de início de contribuição. Exatamente, porque antigamente bastava eu ter tempo de contribuição, tá? Hoje não, hoje eu tenho que ter a idade, e aí entra em várias regras de aposentadoria. Tenho aposentadoria por idade, aposentadoria por pontos, aposentadoria por transição, e aí vai depender de cada situação. Vamos falar um pouquinho do escritório aqui em Indaiatuba. Explica pra gente um pouquinho como que funciona, o pessoal quiser te contactar. Bom, o escritório, ele está em Indaiatuba há 20 anos. Ele foi fundado pelo Dr. Alexandre Ortolani, que é o sócio majoritário do escritório. E lá nós temos 4 áreas diferencial, né? As 4 principais áreas do escritório é trabalhista, empresarial, família e previdenciário. Nós já recebemos vários prêmios, vários reconhecimentos de atendimento, porque hoje as pessoas têm essa necessidade, elas precisam ser ouvidas, né? Esse é o diferencial do escritório. Que legal. E antes da gente trazer, a gente finalizar aqui, eu gostaria de falar com a doutora, pessoas que têm, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, e essa empresa ela não teve lucro, ainda assim eu tenho que... Vamos orientar o pessoal de casa. Ainda assim, eu tenho que estar contribuindo, é isso, doutora? Sim, você vai pagar pelo salário mínimo, a contribuição mínima. Entendi. Você então, é importante, pessoal aí de casa, lembrar que, para você estar amparado, tem que estar de olho nessa questão da contribuição, né, doutora? De acordo com cada caso, fazer essa consulta. Eu já recebi no escritório casos assim, eu não preciso contribuir para o INSS, porque até a minha 3ª geração tem dinheiro, eu consigo, eu tenho bens... Só que o que acontece? Se a pessoa vier a falecer, tudo fica travado. Ah, é? Sim, isso aconteceu
com a minha família. Então, quando meu pai faleceu, a minha mãe não conseguia movimentar nenhum bem. Por quê, doutora? Por conta do inventário. Ah. Então, a conta bancária fica bloqueada e se você retirar o dinheiro, você pode ter problemas para isso. Mesmo que for para custo do próprio funeral, tá? Carro, casa, fica tudo bloqueado. E aí você pode perder dinheiro também. Porque se eu tenho que vender um bem urgentemente, eu vou perder dinheiro nisso. Então, além de não poder, você não vai conseguir. Antigamente, às vezes você até conseguiria, mas hoje, como as coisas são muito digitais, né? Faleceu, já dá baixa no CPF, a pessoa não consegue mais movimentar. Então, assim, INSS é algo muito sério. É proteção. E não é proteção para aposentadoria. É isso que eu quero desmitificar, que eu quero ajudar as pessoas a entender. O INSS é para agora. A aposentadoria, eu vou pensar num plano. Eu vou fazer casas de aluguéis, vou fazer investimentos, se eu não quero ter a minha aposentadoria no mínimo. Mas o INSS é para o agora, é para proteger a minha família. Muito bom, muito assim, necessário a gente saber desses detalhes, né? E para o pessoal de casa que quiserem contactar a doutora Andresa Santos, a gente vai deixar aqui no descritivo o contato do escritório, né, doutora? E já fica o convite para o pessoal que quiser conhecer e se orientar mais com relação a planejamento previdenciário. Exatamente. Sempre procure advogado previdenciarista. A OAB, ela já emitiu um parecer que somente a consulta, né, a análise do CNIS e a análise de aposentadoria só pode ser feito por advogado ou advogado previdenciarista ou advogado. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelos Eu esclarecimentos. que agradeço. Estou aberta à contribuição. Gente, muito obrigada mais uma vez por estarem acompanhando aqui conosco e até a próxima. Tchau, tchau.